está acabando o primeiro semestre. Como é tradicional, hoje eu vou fazer um balanço dos livros que eu li, quais que eu gostei, quais que eu não gostei tanto assim, quais que eu já esqueci e quais que eu vou ficar lembrando deles pro resto da minha vida. Pois é, gente, acabando o primeiro semestre de 2021, tem sempre aquele clichê de que passou voando. Eu nunca acho que passa voando, porque eu sempre invento tanta coisa pra fazer, tanto trabalho, sempre uns livros enormes que parece que não vão acabar nunca e que não vai dar tempo, e eu sempre fico, enfim, produzindo muito mais conteúdo do que eu deveria, né, considerando que eu trabalho totalmente sozinha. Então eu tive a impressão de que esse primeiro semestre foi longo porque eu tive muito trabalho para fazer, mas termino o mês de junho reconfortada, com sensação de dever cumprido. Trouxe muito conteúdo para vocês. Nesse primeiro semestre de 2021 foram 25 livros no total, que passaram pelos mais diversos gêneros, inclusive a gente bateu o número 300, né, a nossa resenha número 300, e em homenagem a esse número histórico eu trouxe um grande clássico das graphic novels, que é o 300 de Esparta, do Frank Miller, um quadrinho bem famoso. Coisa que eu não costumo fazer, né, trazer quadrinhos aqui pro canal, mas em geral a gente ficou na literatura. São esses os livros que eu li no primeiro semestre. Não vou contar A Montanha Mágica porque eu tô na reta final, mas ainda não acabei de ler, então vai ficar só para contagem do segundo semestre. Por enquanto nós temos estes daqui. Eu coloquei aqui nessa lista também as leituras coletivas que a gente fez, em média uma por mês. Estão todas aqui inclusas, mas eu vou falar sobre esses livros, não um por um, porque esse vídeo ia ficar muito longo e vocês já têm disponíveis as resenhas de todos esses livros, mas eu vou falar deles em blocos. Por exemplo, eu quero começar essa lista, esse balanço do primeiro semestre com os 3 livros que foram mais decepcionantes para mim. O primeiro livro que foi decepcionante foi O Lobo da Steppe, do Hermann Hesse, sobre o qual eu tinha muitas expectativas, porque eu tinha gostado muito de outros 2 livros que eu tinha lido do Hesse, o Demian e o Siddhartha, então eu tava com grandes expectativas, e a leitura desse livro foi muito frustrante para mim. Não conseguiu me tocar, ele é muito onírico, ele se passa muito na imaginação psicodélica do protagonista, que vive várias experiências marcantes e tudo mais, mas que a mim definitivamente não marcaram da mesma forma, então acabou sendo uma decepção. Além disso, uma outra decepção que eu senti foi quando eu li o Memória de Minhas Putas Tristes, do Gabriel Garcia Marques. Pelo mesmo motivo, também já tinha lido muitos outros livros do Garcia Marques. Eu o considero um dos meus escritores favoritos. E esse livro, que foi o último romance que ele publicou, um livro escrito já na maturidade, um protagonista muito idoso, ele também traz um tom de amargura e ele explora uma relação amorosa entre um velho e uma garotinha que não tem voz, que não tem espaço, né, para se manifestar e para se expressar. Enfim, foi um livro que não me cativou, me deixou deprimida em alguns momentos e foi provavelmente o livro dele que eu menos gostei. Uma última decepção, eu já tinha falado para vocês sobre ela recentemente, foi A Palavra que Resta, do Stênio Gardel, um livro que a gente acabou escolhendo juntos, né? Eu abri uma enquete para vocês escolherem, e ele tinha uma sinopse ótima, a história de um homem que também na terceira idade ele resolve se alfabetizar, procurar uma escola para adultos, só para conseguir ter a capacidade de ler uma carta deixada por um namorado de infância. É um romance LGBT interrompido por causa do preconceito, por causa de violências várias, e que só no final da vida é que esse protagonista toma coragem de tentar retomar e compreender o que aconteceu. Uma sinopse excelente, mas a execução eu não gostei. Não gostei do estilo da escrita, não gostei do desfecho, achei muito frustrante, mas foi a minha opinião pessoal. Eu vi depois que outros de vocês... Aliás, sobre todos esses livros, outros de vocês comentaram que gostaram muito, que acharam a leitura inspiradora, e tá tudo bem.
cada um pode ter suas próprias opiniões. Mas agora que eu já risquei esse tópico dos livros decepcionantes, vamos falar dos livros que eu gostei. Foram muitos livros que eu gostei nesse primeiro semestre. Vou separar 3 dentro de uma única categoria, livros que explodiram a minha cabeça. E 3 livros explodiram a minha cabeça, cada um deles por um motivo diferente. A Paixão Segundo GH, da Clarice Lispector, foi um dos livros mais difíceis que eu já li na minha vida, mas se muita gente não consegue penetrar, eu acho que eu também não consegui penetrar em tudo, entender tudo completamente, mas o que eu entendi foi muito espetacular pra mim. Foi uma imersão, e que eu diria cósmica, no interior da existência de uma pessoa, mas que acaba também reverberando em toda a existência da humanidade dentro do universo. Foi uma viagem lisérgica pra mim a leitura desse livro. Muita gente não gosta, mas pra mim foi muito legal. E outro livro que também explodiu a minha cabeça, mas por outros motivos, foi Um Cântico para Leibowitz, do Walter Miller Jr. Essa é uma distopia, uma ficção científica, se passa num futuro pós-apocalíptico que imagina como que a humanidade se desenvolveria caso tivesse acontecido o apocalipse nuclear, como eles temiam que acontecesse, principalmente na década de 60 do século 20, né? Era um temor muito grande por causa da Guerra Fria e tudo mais. Ele imagina, pronto, aconteceu o apocalipse nuclear, a humanidade praticamente foi dizimada, pouquíssimos sobreviventes. E aí o que acontece? 800 anos depois, 2000 e tantos anos depois, será que a humanidade vai se redesenvolver novamente? Será que os sobreviventes vão tentar buscar relíquias do passado, o nosso presente de hoje, né? Será que os sobreviventes lá no futuro vão tentar fazer escavações para tentar descobrir textos antigos, tentar descobrir novamente os mesmos mistérios da natureza que a humanidade já tinha descoberto e que foi apagado por causa do apocalipse nuclear? É um livro muito, mas muito legal. E também um livro que explodiu minha cabeça. Eu nunca imaginei que eu ia ler um livro como esse. Difícil também, exigiu bastante da minha concentração. Eu me senti inteligente depois que eu terminei de ler estes 50 sonetos de William Shakespeare. A gente conhece muito o trabalho do Shakespeare no teatro, mas ele também é conhecido e estudado por causa da produção poética dele, nesse formato chamado de sonetos, e é muito difícil de entender, são textos que seguem regras muito rígidas, mas quando a gente pega a lógica e quando a gente se concentra realmente, a gente percebe que esses poemas lidos em sequência, eles contam uma história e eles são talvez algumas das produções mais bonitas, mais sonoras, mais encantadoras, mais hipnotizantes que já tenham sido escritas na literatura ocidental. Foi um livro muito legal, difícil pra caramba de ler, mas que eu não me arrependi. E mais uma categoria que eu quero trazer pra vocês aqui são livros que me fizeram companhia como um bom amigo. Livros assim que foram um prazer, foram um deleite. Enquanto eu estava fazendo essas leituras, eu me sentia acompanhada por muitas pessoas e eu me sentia curada dessa solidão que a pandemia ainda, né, está impondo sobre a gente. São 2 os livros que vão entrar nessa categoria. Esses livros foram grandes amigos para mim. O Quincas Borba, do Machado de Assis. Eu nunca tinha lido esse livro do Machado e foi muito legal. A gente fez essa leitura coletiva juntos. Ficamos lendo por mais ou menos um mês esse livro. É muito legal, é um folhetim inteligente, que traz pitadas de filosofia, traz muita análise de como era a sociedade carioca no período imperial, traz muito daquela ironia do Machado de Assis, daquelas críticas disfarçadas que é preciso ser tão inteligente quanto ele para captar. É uma delícia, foi refrescante essa leitura. Eu também me senti acompanhada quando eu estava lendo o Memorial de Maria Moura, da Raquel de Queiroz, que, para minha frustração, partindo do meu coração, foi uma resenha que não teve muitas visualizações. Eu não sei por que vocês não se entusiasmam quando eu trago Raquel de Queiroz. Foi o mesmo problema quando eu trouxe o Dora Doralina. É uma pena, porque ela é uma escritora de mão cheia, ela sabe contar boas histórias, ela sabe compor
personagens convincentes, ela sabe trazer uma variedade de personagens muito boas, sempre protagonistas mulheres, mas cada uma com uma personalidade diferente, elas não se confundem. Memorial de Maria Moura se passa num sertão mitológico, traz uma mulher forte, empreendedora, corajosa, cruel quando necessário, uma mulher líder. É muito legal, é uma aventura muito bem escrita, muito bem composta, com 3 narrativas que se entremeiam. Eu gostei demais, foi uma grande companhia para mim. E falando em 3 narrativas que se entremeiam, eu me lembrei desse livro aqui, A Trança, que eu vou classificar como um dos melhores lançamentos de 2021. Vou criar também essa categoria. 2 livros que foram lançamentos, 2 livros que eu adorei, eu devorei em um dia, leitura fácil, agradável e super inteligente, super bem construída. A Trança entremeia 3 histórias de 3 mulheres que estão em partes diferentes do planeta. Uma está na Índia, outra está na Itália e a outra está no Canadá. Surpreendentemente, essas histórias de vida que parece que não tem nada a ver umas com as outras vão se trançando até se encontrar no final. É muito bem construído isso aqui, é uma carpintaria literária que funciona muito bem. A própria escritora, a Laetitia Colombani, uma francesa, ela compara o trabalho de escrever esse livro com o trabalho de tear um tapete, tear um tecido, porque ela tem que ir misturando as tramas de maneira que eles se tornem um corpo único no fim. Então é muito bonito e muito bem feito e uma leitura leve que ainda tem um final esperançoso. Então eu gostei muito. Já A Cachorra foi um outro lançamento da Pilar Quintana, uma colombiana, que inclusive participou da Flip Virtual de 2021, né, desse ano mesmo. Uma história um pouco mais gótica, um tanto mais assustadora, de uma mulher que, não podendo ter filhos, se apega intimamente com a sua cachorrinha de estimação. Ela projeta nesse animalzinho todas as suas expectativas de mãe, que nunca, né, se cumpriram, e todas as suas frustrações e todos os seus muitos traumas. É uma narrativa muito bem construída, arrepiante e emocionante também em muitos momentos. A Cachorra foi uma grande descoberta, bom lançamento de 2021, mas não tem como ter um resultado diferente. Nesses vídeos de retrospectiva eu gosto de eleger qual foi o melhor livro e qual é aquele livro que provavelmente eu não vou me esquecer mais pelo resto da minha vida. E esse livro não tem como ser diferente. Vai ser Torto Arado, do Itamar Vieira Júnior. Uma leitura coletiva que fizemos juntos, acho que foi no mês de março. Um livro que agarra a nossa atenção, que nos surpreende desde o primeiro capítulo, que eu inclusive li ao vivo com vocês, e vocês viram na minha cara o quanto que eu me surpreendi com esse primeiro capítulo, e que revela um Brasil desconhecido da maior parte dos brasileiros, com uma mitologia própria, com uma poesia única, com muita sensibilidade e com um segmento final absolutamente arrebatador que me arrancou lágrimas e lágrimas de emoção. Então, Torto Arado é um livro que, como dizem, já nasceu clássico e eu sou obrigada a concordar. Foi o melhor livro do primeiro semestre de 2021. Mas a gente ainda tem todo o segundo semestre, né? Foram 25 leituras nesse primeiro, vamos ver quantas eu consigo fazer no segundo semestre. E a gente faz o nosso balanço no final do ano, de quais vão ser os livros mais marcantes. Por hora, fico por aqui, deixando todos os links desses livros aqui embaixo na descrição, caso você queira comprar algum. Se você puder usar o link da Amazon, que vão estar aqui embaixo. E também vão aparecer numa lista que eu vou deixar aqui do lado, você acessa através do QR Code. Eu agradeço muito porque é uma forma de ajudar o canal a continuar existindo e de me ajudar a continuar lendo tantos livros nos próximos meses quanto eu consegui fazer nesse primeiro semestre. E eu também agradeço demais aos meus padrinhos e às minhas madrinhas que sempre me acompanham, que sempre colaboram e que sempre estão ao meu lado. E eu lembro vocês, padrinhos e madrinhas, que numa determinada categoria vocês vão receber um livro surpresa agora no mês de julho. É a recompensa de vocês. Então, muito em breve vocês vão receber o meu e-mail
dando as instruções de como fazer para receber esses livros. Um beijo a todos, a gente se vê no próximo vídeo então. Tchau, tchau!